coração nessa noite para falar aquilo que eu e você já muitas vezes aprendemos, que é sobre a humildade. Humildade, irmãos. E esse assunto é tão importante para nós nos dias atuais, porque a gente pode perceber que, infelizmente, no nosso meio ainda existem muitas pessoas soberbas, muitas pessoas que são orgulhosas, muitas pessoas que, devido à sua posição, talvez, né, num trabalho, sua posição social, né, por ela ter mais condição que talvez eu e você, ela acaba se achando superior. Ou seja, também há pessoas no meio da igreja, tanto lá fora quanto aqui dentro, que eu falo não dentro deste ministério, eu falo no corpo de Cristo em geral, que isso é um assunto muito discutido ainda nos dias atuais, que ainda há muitas pessoas soberbas, pessoas ainda que não se sujeitaram, ou seja, não sujeitaram a sua vida plenamente a Jesus. São pessoas que ainda não conhecem muitas e muitas características do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E uma dessas características, irmãos, é a humildade. A humildade é aquela pessoa que é modesta, é aquela pessoa simples, é uma pessoa que não tem vaidade, é uma pessoa desapegada às coisas do mundo. O humilde também é aquele que olha para o seu próximo e se coloca no lugar, age com simplicidade. Esta é a pessoa humilde. E esta, meu querido irmão, minha irmã, nessa noite, ao qual nós lemos esse texto, nos mostra Jesus Cristo, nosso Senhor, sendo para nós, demonstrando para os discípulos primeiramente, e hoje nos dias atuais, que Ele foi e é, enquanto Ele estava vivo, o próprio Deus se encarnou no nosso meio. Ele mostrou para mim e para você, através da Bíblia, nós podemos ler agora, que Ele foi uma pessoa muito, mas muito humilde. Como pode, irmãos, alguém sendo Senhor, Mestre, sendo Deus, servindo eu e você, servindo os discípulos, como nós acabamos de ler, tomando uma atitude daquela, irmãos? Era ceia. Era uma noite antes de Jesus ser crucificado. Jesus vai cear com os discípulos, irmãos. E diz a palavra do Senhor que o capítulo 13 até o 17, tudo que está escrito em João 13 até o capítulo 17 foi dito, foi ensinado para os discípulos numa noite só. Você já prestou atenção quantos versículos tem aqui? Quantas coisas Jesus ensinou naquela noite, antes de ser crucificado e antes de ressuscitar? Jesus ensinou muitas coisas para os discípulos. Primeiramente para os discípulos, porque aqueles 12 irmãos, incluindo Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, estava sentado à mesa, ao lado do mestre. Jesus, no particular, fez esse banquete. Imagina estar sentado à mesa com Jesus, e nesta noite podendo jantar com o mestre, podendo cear com o mestre, e aprender ali, frente a frente, irmãos, cara a cara com Jesus, a sua palavra, o seu propósito, o seu objetivo, o seu plano de salvação. Ali Jesus estava preparando aqueles 12, porque como já foi dito aqui nesta noite, Jesus enviou os discípulos que depois se tornaram apóstolos, para irem e prepararem outros discípulos. E foi-nos dito nessa noite que hoje nós, que já conhecemos Jesus, fomos e continuamos sendo preparados pelo nosso Mestre. Somos discípulos agora com o propósito, com a missão também de fazer novos discípulos. Só que para eu e você podermos fazer novos discípulos, nós devemos, como nós acabamos de entoar, deixar que Jesus cresça na minha e na tua vida, e que eu e você venhamos diminuir, ou seja, reconhecer Jesus como Senhor e Mestre e Salvador da minha e da tua vida. Sermos humildes como Jesus foi e é humilde. Jesus em carne não está mais em nosso meio, mas em espírito agora. E mesmo assim o Espírito Santo nos faz e nos torna pessoas como Jesus.
Na palavra de Deus, aqui dentro deste capítulo, até o versículo de número 20, irmãos, Jesus, Ele vai ensinar grandes lições aqui para os discípulos, e essas palavras também servem para nós nos dias atuais. Irmãos, quem aqui nesta noite que adentrou por esta porta está disposto, presta atenção no que eu vou dizer aqui, quem aqui nesta noite está disposto a seguir o exemplo de Jesus Cristo? Eu quero, Senhor, eu estou aqui, Jesus, para seguir o Senhor, ser como o Senhor foi. Irmãos, não é fácil fazer o que Jesus fez, não é fácil imitar a Jesus. Nós também acabamos de entoar que nós queremos conhecer Jesus. Quem aqui não quer conhecer Jesus pessoalmente, face a face? O Senhor nos prometeu, irmãos, que naquele grande dia, quando Ele ressuscitar, ou seja, quando também Ele arrebatar a sua igreja, ressuscitar todos os que morreram em Cristo, em Deus, verão Ele, estarão com Ele, cearão com Ele, para todos sempre. Irmãos, obedecer a Deus, ser humilde como Jesus Cristo foi, servir como Jesus serviu estes discípulos, traz para nós grandes bênçãos, há bênçãos. Servir a Jesus com humildade, como Jesus, humilde, amando, suportando um ao outro com amor, irmãos, sujeitando um ao outro com amor, com humildade, servindo um ao outro. Tem promessa, tem bênção, irmãos, é bênção para mim e tua vida. Vai estar escrito, está escrito na palavra do Senhor que bem-aventurados seremos se obedecermos os mandamentos de Jesus. Jesus, irmãos, foi o maior exemplo de servo. E eu quero aqui lembrar que essa atitude de Jesus de lavar os pés dos discípulos não era nenhuma novidade. Quem fazia isso era o empregado da casa, era o escravo ou criado, qualquer uma dessas palavras, é a mesma coisa. Eu não sei você, eu não sei se você tem um empregado ou uma empregada na sua casa, que faz tudo, lava para você, te serve. Eu não sei, de repente você tem ou já contratou um ou outro para fazer isso para você. Mas eu quero te dizer uma coisa, isso era costume. Aqui no Brasil, né, normalmente quem tem mais condições contrata uma pessoa para poder trabalhar em sua casa, fazer tudo em sua casa, arrumar a sua casa, fazer a tua comida. E além de tudo isso, eles tinham empregados, os judeus tinham empregados. E o anfitrião se sentava à mesa e colocava ali ao seu lado os convidados, desde o mais importante até o menos importante. Mas antes de se assentarem à mesa, era costume, eles deveriam lavar os pés. E quem fazia isso era o escravo, era o empregado da casa. Porque os irmãos sabem, lugar muito árido, deserto, seco, e não existia tênis, sapato como o meu e o teu. Eles praticamente andavam de sandálias, chinelos, vamos assim usar essa linguagem para entender melhor. Então seus pés sujavam, era normal. Então, como de costume, eles lavavam os pés antes de se assentar à mesa. E aquilo ali, irmãos, Jesus demonstrou, fez este ato diante dos discípulos para que eles pudessem aprender uma grande lição. Eles estavam sendo preparados para o ID do Senhor, para fazer discípulos, para expulsar demônios, como nós aprendemos aqui. Jesus já havia dado poderes a eles para fazerem grandes coisas em nome do Senhor. E Jesus estava, além de tudo, para que não se exaltassem, Jesus estava querendo demonstrar para ele, para cada um daqueles discípulos, que eles deveriam ser humildes. Jesus não é porque ele era Senhor e Mestre, porque quando eles diziam assim, no versículo 5 e diante, depois de deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha. No 6, aproximou-se, pois, Simão Pedro, e esse disse para Jesus: Senhor, tu me lavas
os pés a mim? Jesus respondeu: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Então Pedro disse: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então Jesus declarou: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse que nem todos estavam limpos. Aqui Jesus primeiro está falando que no meio dos 12, um iria trair ele. Jesus já sabia de tudo, porque ele é Deus. Amém? Jesus já sabia. E ele vai dar mais detalhes depois, mais para frente, dizendo que aquele que está comendo com ele na mesa do mesmo prato, do mesmo pão, partindo do mesmo pão, é aquele que vai trair ele. Aquele que come do meu pão, diz no versículo 18, se levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus já sabia que entre os 12, iria trair Jesus, que é Judas Iscariotes. Mas daí para frente, irmãos, ele continua dizendo, a palavra vai dizer que depois de ter lavado os pés, ele tomou as vestes, se voltou à mesa e perguntou: vocês compreenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e falam bem, é isso mesmo. Jesus está falando, vocês me chamam de mestre e de senhor. Há pouco Pedro teve uma reação inusitada, porque ele achou um absurdo Jesus fazer aquilo, sendo mestre, sendo alguém, segundo ele, superior. Mas Jesus estava querendo mostrar para eles como eles deveriam agir uns com os outros e depois com a igreja. Então Jesus fala: vocês dizem que eu sou mestre e senhor. Ok, dizem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu estou dando o exemplo, para que, como eu estou fazendo, vocês também façam. Presta atenção nessa passagem. Em verdade, eu vos digo, que o escravo, que o servo, ele não é maior que o seu patrão, que o seu senhor. Ele não é. Nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Mas, ora, saibam de uma coisa: bem-aventurados serão se as praticardes. Eu não falo a respeito de todos vocês, porque eu conheço aqueles a quem eu escolhi. É antes para que se cumpra a palavra, a escritura, que está escrito lá em Salmo 41:9. Ele vai dizer aqui, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar, que era Judas. Mas isso já havia sido profetizado lá atrás por Davi. Olha que interessante, como se deu todo o processo de crucificação, da morte de Jesus e da sua ressurreição, para que ele fosse entregue e fosse morto. Desde já eu digo a vocês, antes que tudo isso aconteça, porque quando acontecer, vocês vão acreditar que eu sou. Ou seja, Jesus está dizendo, vocês vão acreditar que eu sou Deus, que eu sou o enviado, que eu sou tudo aquilo que os profetas disseram no passado. Ok, e vou encerrar aqui, no versículo 20. Em verdade vos digo, que quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ou seja, então, quem recebe aquele que ele enviar, Jesus vai enviar os discípulos. Quem receber os discípulos na condição de discípulo, apóstolo na condição de apóstolo, profeta na condição de profeta, a igreja na condição de igreja, quando aceita, irmão,
a tua vida no sentido assim, o pastor ensinou hoje na escola dominical sobre evangelizar, a diferença de evangelizar e convidar uma pessoa. Aqueles que estão aprendendo sobre evangelismo, ou vão aprender, irmãos, é muito importante que a gente saiba de uma coisa. Nós que saímos para poder anunciar as boas novas de salvação, quem aceita aquelas palavras que não são nossas, que são essas, não somente recebe a nós, mas recebe a Cristo. E quem recebe Cristo, recebe aquele que o enviou. Olha a bem-aventurança aí. Há uma promessa que eu acabei de ler aqui, que no versículo 17, que aqueles que sabem dessas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Se nós nos tornarmos humildes como Cristo foi, assim como Ele ensinou os discípulos e nos ensina nos dias de hoje, irmãos, seremos bem-aventurados. Você sabe o que significa bem-aventurado? Muitos superficialmente entendem, sabem que significa que é aquele que é feliz em excesso ou muito feliz. Mas a palavra de Deus nos ensina, é mais profunda, irmãos. Bem-aventurado é aquele que futuramente, seja em vida e depois da sua morte, desfrutará de bênçãos divinas, ou seja, de uma felicidade eterna. Irmãos, quando a Bíblia nos chama de bem-aventurado, quando nós entendemos que somos bem-aventurados, dentro desta palavra, a promessa, irmãos, bem-aventurado significa que nós desfrutaremos de uma felicidade eterna. E essa felicidade eterna não se goza aqui na terra, porque na terra tudo é passageiro, tudo tem validade, tem um tempo. Mas há um tempo que Deus preparou, que será eterno, que é eterno, para eu e você, que é a igreja de Cristo, que somos humildes, que somos discípulos fiéis a Deus, eterno, que desfrutaremos futuramente a eternidade. Então nesta noite, irmãos, Deus quer que nós venhamos conhecê-lo melhor. Deus quer que eu e você saiba que Ele nos conhece do mesmo modo como Jesus conhecia os discípulos. Então nós traçamos um paralelo. Quando nós observamos a atitude de Jesus com os discípulos, e hoje nós observamos, o que isso tem a ver conosco hoje? É para a gente entender, Jesus sendo Deus e os discípulos sendo igreja. Jesus está ensinando, Deus ensinando a sua igreja, olha, sejam assim, desta forma, humildes, sirvam um ao outro com amor. Jesus, Ele fez isso porque amou eles até o fim, está no versículo 1. Da mesma forma, irmãos, que Jesus ama a sua igreja, nós devemos também entender esta mensagem e amar o nosso próximo, como nós amamos a nós mesmos, tendo Deus como cabeça. Jesus demonstrou isto servindo aos discípulos. E aí, mais uma vez eu repito, será que nós estamos dispostos a passar muitas das vezes pelo que Jesus passou, enfrentou por ser humilde? Vocês conhecem a história desses discípulos. Judas não tinha o que fazer. Alguns até dizem, irmãos, que se ele se arrependesse, etc. Mas já era profético isso. Alguém ia ter que ser levantado para trair Jesus. O salmista Davi já tinha dito aqui: aquele que come do pão levantou contra mim seu calcanhar. E chegou o dia e aconteceu. Amém? A bênção para aqueles que praticam a vontade de Deus. E uma das práticas é servir e amar, servir com humildade um ao outro. Glória a Deus. O versículo de número 4, aquela atitude de Jesus, irmãos, pode ser comparada ao que Paulo disse aos Filipenses, capítulo 2, vamos ler aqui, Filipenses 2. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Veja que Jesus, mesmo sendo
Filho de Deus, foi obediente até a morte, e lembrando esta morte, a morte de cruz. Irmãos, hoje nós não precisamos lavar os pés de ninguém. O catolicismo ainda pratica essas coisas, principalmente os seminaristas. Eu acho que quando eles estão se formando, quando chega o dia, né, deles serem apresentados, eles sobem no altar, e o padre com a bacia e a água vai lavando os pés de cada um deles. E aí é lida a passagem, é explicado, né, a instrução, é dada a instrução para que eles sirvam com humildade. Jesus serviu com humildade. Quem é eu? Quem é você, irmãos, para nos tornarmos pessoas soberbas, orgulhosas? Como será que eu e você estamos tratando as outras pessoas? Seja dentro da nossa casa, no trabalho. Talvez você que tem pessoas sob seu comando, como é que você tem tratado essas pessoas? Pois aqui o Senhor Jesus estava preparando eles para se tornarem líderes da igreja. E eles receberiam poderes. Imagine, irmãos, se eles não aprendessem que sem humildade, irmãos, né, nada vale. Deus, sabe por quê? Se algum deles se levantassem de forma, né, grandiosa, orgulhosa, soberba, Deus resistiria, porque na palavra de Deus, lá em Tiago 4:6, diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça para os humildes. Então quem é soberbo, Deus resiste. Deus é poderoso. Agora humilde não, humilde é abençoado. Glória a Deus. Pedro não teve noção daquela. A gente entende, irmãos, que a gente pode se colocar no lugar de Pedro. Quem pode se colocar no lugar de Pedro, né? E pensar, Jesus lavando os nossos pés, e aí está chegando a minha vez. Meu Deus, o que é isso? Isso não pode acontecer. E aí Pedro tem aquela atitude. Ver Jesus agindo assim, com certeza a mente de Pedro havia talvez se confundido, né? Porque ele não estava entendendo. Essa é a primeira impressão que nós temos aqui. Mas a partir do momento que Pedro, ele entende o que Jesus está querendo ensinar, ele agora quer que lave o seu corpo inteiro praticamente. Mas Jesus fala, não, é necessário que somente lave os pés. Vocês já estão limpos. Mas limpos como assim? Limpos, porque a palavra, Jesus estava querendo dizer, porque Ele é a palavra. E na palavra de Deus, em algumas passagens vai dizer que vocês já foram limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Vocês já foram lavados pelo Espírito Santo. Quem lava, quem limpa é a palavra, é o Espírito Santo. Hoje não é diferente, irmãos. Nós como igreja devemos entender e compreender, como pessoas, nos apresentar humildemente, saber que nós já estamos limpos pela palavra. Não somos perfeitos, lembre-se disso. Somos pecadores, que a cada dia estamos, né, caminhando na presença de Deus para que possamos ser mais limpos e purificados por Jesus. Mas a palavra nos limpa, o Espírito Santo nos lava, irmãos. Era isso que Jesus estava ensinando. Louvado seja Deus. E lembre-se de uma coisa: Jesus Cristo, Ele não lavou os pés daqueles discípulos somente para ser educado ou gentil com eles. O objetivo de Deus, de Jesus, era fazer o quê? Estender a sua missão, agora através dos apóstolos, dos discípulos. Ele ia subir, mas os discípulos iam ficar, pregar o evangelho a toda criatura, em todo local, aos confins da terra. E esses discípulos deveriam ir por toda parte do mundo para servir a Deus, ajudando um ao outro e todas as pessoas a quem levasse a mensagem de salvação. Hoje nós aprendemos aqui, irmãos, desde a escola dominical, a escola bíblica, perdão, sobre evangelização. Nós devemos nos preparar, estar preparado a cada dia para levar a mensagem de salvação, seja de forma individual ou coletiva. Nós temos uma missão, cada um de nós temos aqui. Não precisa ter o cargo, né? O cargo de evangelista, ter o título de evangelista. Todos podem ser evangelistas. Evangelista é evangelizar, é pregar o evangelho, anunciar as boas novas de salvação. Isso eu e você, todos nós podemos fazer, amém? Fica para nós nesta noite
essa lição de humildade vindo da parte de Jesus. É muita coisa que nós aprendemos nessa passagem, em que em outro momento nós poderemos compartilhar. Mas eu quero que você, meu amado irmão e minha amada irmã, não se esqueça, imite a Jesus, seja exemplo, assim como foi Jesus. Se Ele, que era Deus, estava disposto a servir, imagine nós como servos. Quem aqui pode dizer, que está disposto a fazer mais ainda por Jesus e pela obra? Louvado seja Deus. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos orar a Deus. Agradecer ao Senhor por essa palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Se alguém aqui nesta noite que entrou sentindo rejeitado, humilhado, a palavra de Deus diz que os humilhados serão exaltados pelo Senhor.